Boa noite. Fazer uma coisa que eu já fiz aqui, que é lançar livro. Aqui é um prazer, eu acho que hoje ameaçava chuva, para outubro é um prazer ver as pessoas aqui. Como a Aida disse, eu agradeço em primeiro lugar a Planeta, que acolheu esse texto, fez um trabalho de revisão, que providenciou uma capa que eu gostei tanto, e também é uma pessoa que leu os originais, participou para que o livro tivesse menos defeitos do que ele tem. Os defeitos são meus, minha amiga Valderez, que é uma grande revisora, tradutora, e que lançaremos em breve um livro em conjunto também, né? E que horas eu escrevo? De madrugada. De madrugada bastante. Então, é um grande prazer, e eu vou falar brevemente, depois iremos aos autógrafos, que a ideia desse livro nasce de uma questão que eu debato há muitos anos, que é a questão da solidão. De onde saiu, para quem não conhece a obra de Schopenhauer, de onde saiu a metáfora? Existe um livro de Schopenhauer muito fácil de ser lido, muito bom, chamado Parerga e Paralipomeno. Schopenhauer era um homem profundamente solitário, um solteirão alemão convicto. E Schopenhauer disse que quando era jovem estava escalando uma montanha, muito jovem, e viu na montanha, na neve, porcos espinhos. São mamíferos, logo dependem do aquecimento mútuo, e os porcos espinhos no meio da neve da montanha se aproximavam para aproveitar o calor um do outro. Só que ao se aproximarem eles se espetavam, e cada vez que se espetavam eles se afastavam, e graças a isso os porcos espinhos viviam saindo e entrando disso. E a metáfora é a metáfora que Schopenhauer diz sobre todos nós. Como nós somos solitários, nós procuramos pessoas, nós vamos atrás de pessoas. Vamos atrás de pessoas que nos interessem, vamos atrás de pessoas que nos tirem da solidão. Mas conviver com as pessoas é muito difícil. O título de um livro que eu lancei com a Mon Jacó, O Inferno Somos Nós. Sartre dizia que o inferno eram os outros, e o inferno somos nós. As pessoas são complicadas, as pessoas são difíceis, as pessoas têm manias, as pessoas limitam nossa liberdade, as pessoas querem estar conosco quando não queremos e não estão disponíveis quando queremos. Resultado, eu me afasto das pessoas, porque eu me espetei com elas. E aí eu sinto frio de novo e volto a me aproximar. Esse dilema humano é insolúvel, salvo os que aqui são perfeitamente bem casados, totalmente integrados em amálgama absoluto com a pessoa amada, que nunca discordam e vivem em conchinha permanente. Salvo essas pessoas, os outros, como eu, têm sístoles e diástoles, um movimento pendular de busca e de repulsa. A solidão tem má fama. Quando um aluno é indisciplinado, nós o castigamos com duas coisas, pelo menos na escola tradicional, hoje não mais. Nós o mandamos para a biblioteca, que é o local mais terrível da escola, onde ele pode ser mandado junto aos livros. Você errou, você fracassou como aluno, você vai ficar junto dos livros. Então é uma mensagem importante para o aluno. Quem erra, quem fracassa, quem odeia a escola, tem como castigo os livros. Mas ele também deve ficar sozinho. O pior castigo em uma penitenciária é a solitária. A história literária está cheia de exemplos de pessoas literárias que quase enlouqueceram em função da solidão. Ou tentaram encontrar sua identidade, como Robinson Crusoe, tentaram encontrar sua identidade sozinho ao longo das décadas que passou na ilha, depois acompanhado de Sexta-feira, seu auxiliar direto. A solidão, ela é temida em geral, porque a solidão me obriga a me olhar no espelho. A solidão me obriga a me ouvir, e os outros me distraem de mim mesmo. Os outros fazem com que eu não pense em mim, que eu não fale o tempo todo de mim, que eu não seja focado em mim o tempo todo e não tenha que conviver muito comigo. A solidão é temida provavelmente porque lá eu estou sozinho comigo. E estando sozinho comigo, naturalmente, eu sou obrigado a olhar para esse espelho da medusa petrificante, ou olhar para o retrato de Dorian Gray, se vocês preferirem a metáfora do Oscar Wilde, aquela parte difícil de mim mesmo, que eu não consigo me enganar estando sozinho. Quem já fez como eu uma experiência que eu já fiz, o que a gente chama de exercícios de Santo Inácio, a gente passa 30 dias sem conversar com ninguém. Quem já passou por essa experiência de passar 30 dias sem falar com alguém, é uma pessoa que descobre que há vozes que surgem
depois de um tempo. Vozes que nós nos esquecemos no trânsito, e eu chego a dizer no livro que a principal resposta ao dilema do porco-espinho é o celular, porque ele garante que eu esteja próximo das pessoas sem que elas me espertem. Esse é o sucesso do celular, porque ele é a solidão mais bem resolvida da tecnologia humana. Ele faz eu crer que eu estou com alguém. Não há solidão maior do que um grupo de WhatsApp. Mas ele faz eu crer que eu estou com alguém. E se a pessoa me desagrada, eu bloqueio, deleto, ignoro. Assim, esse porco-espinho recebe um certo calor, um calor pífio, um calor tênue, através das redes sociais. E pode controlar. Provavelmente Schopenhauer não conhecia essa possibilidade que as redes sociais propiciam de garantir proximidade sem garantir incômodo. Mas para eu ler um livro, e isso é bem destacado no texto, eu preciso ser solitário. Eu chego a dizer no texto, se você chegou até o fim do livro, você está sozinho, já que o hábito de ler em conjunto praticamente desapareceu. Muito comum no século XIX, a leitura entre senhoras que costuravam, a leitura entre pessoas à noite, não havia televisão, a leitura era um passatempo. Hoje nós lemos sozinhos. E a leitura é sempre um exercício de descoberta individual. A leitura é a capacidade de fazer da solidão aquilo que aparece no livro, transformá-la em solitude, ou seja, uma solidão produtiva, uma solidão não depressiva. Desconfio da pessoa que não consegue ficar sozinha. E desconfio também da pessoa que não consegue ficar acompanhada. Desconfio de quem não tem o dilema do porco-espinho, quem só espeta os outros, ou só sente o calor dos outros. Desconfio da pessoa, e digo isso no livro, incapaz de ir a um restaurante e sentar sozinho. Desconfio da pessoa que não é capaz de encarar o drama de que sempre estamos sozinhos. E estar junto a alguém é sempre uma máscara que diminui essa solidão. E quando a pessoa diz o que eu espero que ela diga, quando ela concorda com tudo que eu falo, eu digo que essa pessoa me entende e que ela é inteligente e que ela é legal. O elogio mais frequente que eu recebo nas redes sociais é: você diz tudo o que eu penso, você é genial. Então, na verdade, esse é um elogio à pessoa, não é um elogio a mim, é um elogio ao seu espelho. Tudo aquilo que eu penso, você diz, logo você é bom, porque o que eu penso é bom. E eu diria, como professor, que exatamente quando alguém diz o que eu não penso, contrário ao que eu penso, que essa pessoa então me faz companhia, porque ela dialoga não mais só com o meu narciso, mas com a minha capacidade de dialogar. O fato de que as pessoas não podem mais ficar sem o celular em nenhum momento, que elas arriscam a vida em função do celular, é a mostra que somos a geração mais conectada da história e, ao mesmo tempo, provavelmente, a mais solitária. É o paradoxo que acontece no Brasil, que é destacado no livro, de que todos têm redes com centenas de amigos e levam vidas felicíssimas, levam vidas povoadas de pessoas que postam uma felicidade absoluta. Ninguém é triste, infeliz ou depressivo. Ninguém vive mal ou as turras com a família. E à medida que as fotos fluem, mostrando que eu estou sempre acompanhado, que a minha família é maravilhosa, que a minha casa é um reduto idílico e utópico, aumenta a venda de remédios contra a ansiedade, contra a insônia, em resumo, contra a solidão. Ou seja, esse é um paradoxo do mundo contemporâneo que o livro quer tratar. A primeira frase em que Deus refaz a criação, o primeiro recall da criação, é dizer a Adão que vai fazer uma mulher para ele. Não é bom que o homem esteja só. Vejam, todos os animais foram criados aos pares, já desde o início. Todos os animais com macho e fêmea. O homem sozinho, sem nada. Pelo menos em uma das tradições bíblicas. E quando Deus chama de volta o homem e diz, agora vamos fazer uma companheira, Deus está entendendo que é uma melhoria da criação. É o primeiro recall de toda a história da criação. E aí não é bom que o homem esteja só. E Adão então recebe Eva como companheira. É curioso que para tirar Adão da solidão era preciso criar um ser que fosse igual a ele
no gênero humano, na espécie Homo sapiens, mas diferente no gênero sexual, diferente na identidade, na presença de uma identidade. Ou seja, a única forma que o Gênesis descreve que uma pessoa supera a solidão é quando encontra alguém suficientemente próximo para estabelecer um diálogo e suficientemente diferente para que esse diálogo não seja apenas um espelho. Grande parte do livro é sobre esse esforço histórico da literatura, da produção filosófica sobre o tema da solidão. Como é que a gente resolve ao longo da história o fato de que a maioria das pessoas tem horror a ficar sozinhas? E como é que a gente resolve o fato de que a maioria das pessoas também encontra no outro um obstáculo, uma barreira? Desse quase insolúvel dilema do porco-espinho e que, como eu já disse no início, ajuda a explicar o sucesso do celular. A grande invenção para atenuar esse choque. O ato de criar e o ato de pensar é essencialmente um ato solitário. Pode ser orientado por alguém. Pode ser orientado por um professor, pode ser orientado por um filósofo, pode ser orientado por um escritor. Mas pensar é um gesto solitário, isolado. Pensar é um gesto que eu faço fechado dentro de uma prisão que Hamlet chamou a casca de nós. E a gente faz uma brincadeira depois entre a casca de nós, com Z, e a casca de nós, com S. Ou seja, sobre a minha máscara e sobre eu poderia ser senhor do espaço infinito. Não, porque não dependo dos outros para isso. Hamlet é melancólico, porque também é solitário, rejeita o amor de Ofélia. Na verdade, só ama a um fantasma. Como quase todos nós, o verdadeiro amor é por um fantasma, nunca por uma pessoa concreta. E essa solução melancólica hamletiana é a origem de quase toda a filosofia. De grandes produtores de pensamento que se isolam, de padres do deserto que a gente trata, de filósofos que se isolam para poder pensar. Porque não é possível pensar em meio ao ruído da sociedade. Não é possível que eu descubra coisas em meio ao ruído social. Não é possível que eu entre dentro profundamente da minha consciência se o mundo grita, berra e coloca sons. E é esse dilema que eu acho fascinante e que movimentou toda a escrita do livro que a editora Planeta acolheu. Como eu consigo resolver o fato que, independente que eu esteja amando, eu continuo sozinho. Independente de eu estar com alguém, eu continuo sozinho. E é por isso que a paixão é tão valorizada, porque ela é um tal grau de infecção da identidade. A paixão é uma infecção passageira curada pelo convívio, com rapidez. Que a paixão é uma infecção que faz com que eu não me sinta sozinho, porque no momento da paixão, como eu comento no livro, eu não vejo os defeitos da outra pessoa. Logo, estou comigo. A paixão cega produz um ponto cego. Quando a paixão passa e eu vejo que a pessoa é diferente, que a pessoa não é quem eu esperava, de que aquilo que eu apostava como a alma gêmea, aquilo que eu apostava como a perfeitamente outro complemento de mim, era na verdade a minha projeção em cima de alguém, deveria ser sucedida por um estágio superior chamado amor, que não é a infecção da paixão. Mas como nessa fase do amor eu vou ter que me espetar, e eu vou ter que mostrar que eu também sou espinhoso, e eu vou ter que mostrar que eu tenho defeitos grandes, passar para esse estágio pressupõe uma maturidade impressionante. No livro vocês vão notar, aqueles que vão ler ou começaram a ler, que a história da cultura ocidental é a história da solidão. Que a solidão é a mãe da cultura ocidental. Que a solidão é aquilo que gera, quanto mais solitário o indivíduo, mais ele é produtivo. Foi ficando surdo e tendo um gênio intratável que Beethoven produziu suas obras-primas. Incapaz de não espetar as pessoas, Beethoven só espetava, e não ouvindo mais ao mundo, ele ouviu uma música interior da sua genialidade e produziu coisas como a Nona Sinfonia, por exemplo. É exatamente nesse retiro solitário
que Agostinho, depois de uma vida de sexo, drogas e rock and roll, se retira e exatamente depois da morte da mãe passa um período sozinho para avaliar, depois do êxtase em Ostia, ele passa um período sozinho para isso. São esses retiros, são essas retiradas do mundo que produzem a grande categoria humana da produção solitária, da olhada para si, da capacidade de observar aquilo que não sou eu mesmo, mas eu é um outro. Esta frase contraditória, que vocês vão encontrar em Rimbaud, por exemplo, o grande poeta francês, em várias outras fontes, eu é um outro, é a capacidade de observar em si algo que não é aquilo que o mundo vê em mim, que seria a casca de nós, com S, a máscara com que eu vou ao mundo, a máscara que vocês me olham, professor Leandro Carnal, uma personagem. E eu tenho um cuidado imenso na minha vida para não acreditar nessa personagem. Eu acho que é o grau supremo de delírio da pessoa começar a acreditar que ela é o que os outros acham que ela é. Esse é um grau supremo. Aí começamos a falar em nós, sinal ou de vaidade, ou de esquizofrenia, ou de qualquer outro campo em que eu comecei a me ver múltiplo. Mas não é essa multiplicidade que eu me refiro, mas a capacidade de encontrar o grande outro, que na teologia é Deus, e na filosofia uma capacidade de perceber dentro de mim um outro ser que não dialoga com o mundo tão frequentemente, que é completamente diferente, porque desde que eu nasci, eu sou levado a conviver em grupo, e convivendo em grupo eu sou obrigado a fazer concessões muito fortes daquilo que é possível, daquilo que é viável. E toda a pessoa educada é a pessoa controlada sobre o que realmente pensa. O que nós chamamos no Ocidente de educação é a capacidade de disfarçar meu ódio, minha sexualidade, minha agressividade, de não atacar ou bater nas pessoas publicamente. E quanto mais eu for controlado, basta ler Freud para pensar o mesmo, quanto mais eu for controlado, mais civilizado eu serei. Quanto mais a sociedade for repressiva, mais educado eu serei. E ao mesmo tempo, viverei mais essa casca de nós, para me refugiar na casca em nós, na casca dura da minha própria consciência. O livro é um convite para pensar sobre o fenômeno da solidão. O livro é um convite para acompanhar a solidão produtiva e positiva. O livro é uma advertência sobre as solidões que não podem ser resolvidas pelas redes sociais. O livro é um convite a ler o que grandes autores, muito mais inteligentes do que eu, pensaram sobre solidão no passado. O livro é um convite para olhar de cara para esse grande medo de que as pessoas dizem: eu tenho medo de morrer sozinho. Essa deveria ser a menor preocupação de uma pessoa, até porque a morte é sempre solitária. Ninguém vai com você, mesmo morrendo em conjunto. Ninguém vai com você. A morte é sempre solitária. A morte é sempre uma jornada solitária. Ninguém deveria ter medo de morrer sozinho, porque todos morrerão sozinhos. Absolutamente só. Cercado de pessoas ou não. Como brinca o Woody Allen, não tenho nada contra a morte, apenas não gostaria de estar presente. Todos morrerão sozinhos. Mas o verdadeiro medo a ser respondido que está no livro não é eu tenho medo de morrer sozinho, porque isso é inevitável. É ter medo de viver sozinho, protegido na sua casca, protegido para que os outros não lhe espetem. E o que grande parte do livro indica é que a única chance de eu sair desse estágio autotélico, a gente chamaria em filosofia, fechado sobre mim, esse estágio tem um custo para eu deixar de ser sozinho: é aceitar que eu espete aos outros, que os outros me espetam. É aceitar o custo de romper essa casca, aceitar a dor de romper essa casca, aceitar o fato que quem me incomodou dialogou comigo e quem me agradou dialogou com meu narciso, de quem me enfrentou, para os budistas, fez queimar karma, para os filósofos fez eu refletir o contraditório que é essencial. Eu é um outro. Eu é a descoberta de um grande outro que raramente nós tocamos, porque a maioria das pessoas, isso denunciado pelos filósofos, denunciados pelos psicanalistas, também destacados no livro, a maioria das pessoas passa a sua existência sem tocar neste outro que está no eu,
sem tocar na sua identidade, não como essencialismo, no sentido não que haja um eu verdadeiro, mas sem tocar naquele eu que não é o que os outros esperam, e que leva a neuroses, que leva a agressividade, que leva a reações excessivas, que leva a sentimentos depressivos, porque eu não toco no outro, que sou eu. Apenas toco naquilo que as pessoas acham que sou eu. E quando eu suponho que o negativo do meu eu é o meu próprio eu, ou seja, o Leandro Malzinho, seria esse o meu eu, também este eu é um outro. Porque maldade e bondade também são máscaras de nós, porque são sentimentos esperados ou repudiados pela sociedade. Então, essa jornada corajosa, essa jornada que, como diz Clarice Lispector, que nós tratamos no livro, porque Clarice fala de uma jornada de GH, onde não acontece nada num apartamento e acontece tudo. A Clarice é aquela mulher que nos humilha com a sua inteligência e com o seu gênio. Bom, só para dizer que ela está em outro planeta do que nós estamos. Clarice consegue, naquela jornada de GH, da paixão segundo GH, viver dentro do seu apartamento, sua casca de nós, e descobrir ao ponto que vocês lembram, não sei se vocês já jantaram, de comer uma barata, ao ponto de descobrir que o eu dela era um outro muito interessante. E a Clarice dá uma advertência que eu não coloquei no livro, porque eu não teria coragem, mas eu gosto da advertência dela. Esse livro é para todo mundo, diz ela, mas eu gostaria que fosse lido pelas pessoas de alma formada. O livro de solidão é para todo mundo, mas eu acho que só vai acompanhar o livro quem já tiver olhado para o fantasma da solidão e não tiver sucumbido a esse fantasma, não tiver enlouquecido com esse fantasma, e já puder ter dito a si, já puder conseguir dizer que estamos sozinhos, sempre, permanentemente. Aqui no meio dessa multidão estamos sozinhos. Eu estou sozinho, vocês estão sozinhos. E por um instante, quando esse eu descobre o outro, vai haver calor e vai haver dor. E é esse jogo, que é um jogo de maturidade. Então, por isso que eu digo com a Clarice, não tendo o gênio dela, não tendo o brilho dela, que esse livro é para quem tem alma formada. Não no sentido de plenamente maduro, porque ele seria para ninguém, nem para mim. Mas alguém que já passou frio, é alguém que já espetou pessoas. Se já passou frio e precisou de companhia, já espetou pessoas, você pode começar a pensar sobre a solidão. E aí, em um pequeno instante, lendo, sozinhos em casa, num pequeno instante me aprofundando no tema e seguindo as indicações que o livro dá sobre outros livros, nesse pequeno instante, eu vivi o calor de um outro porco-espinho do meu lado, ou seja, o autor e o leitor, produzindo uma coisa que eu gosto muito de lembrar, saído do texto Albert Mangel sobre os tipos de leitor, que é: nunca ninguém leu o mesmo livro que outra pessoa. Nunca alguém leu o livro que eu li. E cada um e cada uma que lerem esse livro terão a experiência de reconstruir uma trajetória a partir da sua biografia. Dentro de um esforço que eu faço há muitos anos, onde eu cansei de falar de ruptura heurística, de dramas ontológicos, de questões de maiêutica sofisticadas, e passei: eu quero que as pessoas leiam e entendam. Eu não quero fazer da linguagem um exercício de poder. É uma decisão que eu tomei há vários anos. Não quero fazer, como tantas vezes fiz quando jovem professor, da linguagem um exercício de poder. Uma vez uma pessoa me escreveu isso: você escreve fácil e facilita. Aí eu escrevi para ele de forma filosófica que a ruptura desse Dasein frankfurtiano provocaria, do ponto de vista heurístico, mais do que ontológico, o surgimento de uma cisão no Dasein. Eu poderia falar assim, mas você não entenderia também. Então eu prefiro explicar como professor, para que todos vejam que o saber é fascinante e é a melhor solução para que eu viva o dilema do porco-espinho. Porque a velhice de quem não lê é muito solitária. A velhice de quem não tem a companhia dos livros é muito solitária. E os livros são uma solução fabulosa, seja em tablet, seja em desktop, seja no livro papel, tanto faz. A minha geração ainda cultua papel, mas quando morrermos isso terá passado. Seja onde for, o conhecimento pode ser em papiro, pergaminho ou na tela do computador. O importante é o conhecimento. O conhecimento é o substantivo, o suporte é o adjetivo.
O que é central é a ideia. Então, o que eu possa dizer e aquilo que eu espero de todo leitor, isso que o Leandro disse é ótimo. Ilumina uma parte da minha vida. Isso que o Leandro disse, eu tenho que adaptar porque isso vale para ele, perfeito. Ou isso que o Leandro disse é uma bobagem sem tamanho, que é só dele, que eu não posso usar para nada. Também é verdade. E aí o porco-espinho estará selecionando quais espinhos ele vai guardar e quais espinhos ele vai usar para se aquecer. Esse é o nosso dilema. Esse dilema da solidão que vocês vão ver no livro é o dilema da história cultural da humanidade. Todos desesperadamente procurando companhia e às vezes, quando não acham, dizendo que não queriam, que é melhor ser solitário. Sim, você pode ser solitário, desde que seja por escolha sua e não dos outros. Você pode estar sozinho, desde que não seja porque os outros te rejeitam, mas porque, apesar de não ser rejeitado, você está buscando a iluminação do outro para que o seu outro possa dialogar. O resto, gente, não é uma síntese do livro, mas é um convite à leitura de vocês, para que vocês interajam, pensem, dialoguem, resolvam não o problema da solidão, que não tem solução, mas de que todo mal encarado de frente, aquilo que Freud recomendava, toda vez que você encara de frente o seu problema, ou a técnica que Jesus usa na expulsão do demônio. Como vocês se chamam? Nos chamamos legião. O primeiro procedimento é saber o nome do que você enfrenta. Quando você sabe o nome do que você enfrenta, a legião pode ser expulsa de você. Ou você passa a conviver com a legião de demônios de forma mais equilibrada, que nunca vai sair de você. Mas se você não tiver consciência dessa legião, você vai ser dominado por ela. A melhor coisa é dizer: te acalma, legião. Você é só uma parte desse imenso caleidoscópio chamado vida, chamado consciência, chamado personalidade. É um imenso caleidoscópio. Muitos e muitos demônios, alguns anjos. E, de repente, um livro no caminho que ilumina para sempre. É um tributo a todas as horas solitárias que eu passei desde os 5 anos de idade, quando me alfabetizei. Esse livro é um tributo às muitas horas de leitura prazerosas, às muitas horas de leituras investidas em uma solitude produtiva. E eu estou aqui hoje porque eu fui solitário muitas vezes. Eu estou aqui porque eu consegui estar sozinho muitas vezes. Eu estou aqui porque consegui ler, consegui pensar e tive essa companhia. Esse é um drama, para encerrar, que todas as pessoas que amam livros vão sofrer. Os livros são tão interessantes, são um desafio tão maravilhoso, são uma questão tão desafiadora, que quando você vai para as pessoas reais, elas parecem menos. E você tem a tentação de voltar para o livro. Mas é preciso ir e voltar. Como diz Bloom, nunca teremos uma vida tão interessante como as que os livros nos apresentam. Nunca teremos, por isso mentimos nas redes sociais. Nunca teremos essa vida. Mas eu tenho que saber que os livros também são respostas para essa solidão, que vai ser cultivada, vai me acompanhar para sempre. Então, passaremos, gente, que senão baixa o Exu falador e eu não saio mais. Era para ser uma fala. Passaremos logo em seguida. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado.